Bem-vindos a mais uma grande entrevista do Expansão. Desta vez temos aqui o líder da Confederação Empresarial Portuguesa, Armindo Monteiro. Esta associação representa uma boa parte, cerca de 70% do PIB português e, portanto, tem uma palavra importante a dizer no que diz respeito às empresas e à economia portuguesa. Está de visita a Angola e é um pouco sobre este cenário, sobre este contexto que vamos conversar. Doutor, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo convite. E começando pelo início das coisas, digamos assim, o que é que vos trouxe a Angola e o que é que fizeram e que balanço é que fazem desta vossa estadia? Nós hoje estamos num momento muito particular, não apenas Portugal e Angola, mas o mundo. O mundo está a redescobrir-se, está a inventar a nova globalização. Aquela globalização que foi feita sem nenhuma restrição está a acabar. E percebemos isso, naturalmente, com o conflito que existe hoje entre a Ucrânia e a Rússia, mas naturalmente com o conflito latente, nomeadamente com a China. E esta ideia de termos na Europa uma guerra dentro de fronteiras e outra às portas da Europa, naturalmente que está a reavaliar todas estas tensões a que juntam todas as outras do Pacífico. O que eu quero dizer com isso é que é um momento de redefinição. Os investimentos estão a ser repensados. Está, neste momento, em equação uma nova reindustrialização. Esta ideia de a fábrica estar toda do outro lado do mundo também está a mudar por essa razão. E por isso é importante, nesta nova formação de blocos económicos, qual é o papel de Portugal e de Angola e a relação entre estes dois países. Naturalmente, é uma relação, sob o ponto de vista dos afetos, inquestionável. Inquestionável. Agora, os afetos não chegam para um objetivo. E o Acha que objetivo. essa ideia dos afetos tem, de certa forma, complicada? A relação económica, na perspectiva económica mais, sobretudo, mas também mais numa perspectiva política não, mas acha que essa questão, que às vezes é trazida para cima da mesa como uma coisa positiva, no fundo acaba por atrapalhar um pouco Mas é bom que, de facto, as os coisas? afetos sejam algo positivo, porque nós gostamos mais de ter relações comerciais com quem gostamos, do que com quem apenas temos interesse do negócio. Portanto, a relação é boa. Aquilo que às vezes sentimos é que os afetos nos fazem adormecer um pouco os objetivos de fazer verdadeiros projetos empresariais. Porquê? Porque achamos que é inevitável, mais cedo ou mais tarde acontece, e não nos empenhamos tanto nisso. E outros países que não têm essa relação de afetos vêm, instalam-se, investem, concretizam e depois o que é que acontece? O que tem acontecido? Portugal já não é para Angola o parceiro fundamental, ou pelo menos um dos fundamentais que foi ainda este século, sobretudo ali pensarmos 2012 até 2013, e também Angola não é para Portugal também esse parceiro tão fundamental como chegou a ser o quarto país, e isso significa que é preciso realmente não ficarmos neste adormecimento de relações económicas. Achamos que é importante, nesta novo reequilíbrio global, esta nova construção de espaços comerciais, que eles se façam também por afetos e já agora permita por credos. Credos, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, às vezes, instalamos negócios em países onde não temos nenhuma afinidade, nem afinidade cultural, nem afinidade religiosa, nem afinidade com o sistema democrático, mas habituámos-nos a construir sem nenhuma restrição. Chegamos até ao ponto de ter políticas just-in-time do outro lado do mundo, o que é um paradoxo. A ideia de termos a fábrica do outro lado e o aprovisionamento do outro lado, vimos ainda agora na pandemia que, naturalmente, essas debilidades depois pagam-se caro, porque não há comunicação, não há logística, e vimos quando, por exemplo, um navio ficou a travar ali o canal de Suez, a dificuldade que foi. E vemos agora, quando os Houthis estão com aquela ação revolucionária e que estão a fazer uma guerrilha contra os navios que passam, ou seja, há limites que nós não equacionamos. Portanto, níveis de segurança que nós não equacionamos. E, sobretudo, por uma questão. Achamos que o nível de interdependência económica dos vários países era suficiente para garantir essa estabilidade entre os vários blocos. Bom, no fundo, nessa sua descrição estava um pouco a colocar em causa a questão da China, não é? Transformou-se um pouco a fábrica do mundo e que Exatamente. hoje em dia há uma tentativa de reverter isso. Qual é o papel de que Angola poderá eventualmente representar nesta questão? Justamente. Portugal, fazendo parte de um espaço europeu, é aquilo que
todos dizem, pode efetivamente ser a porta de entrada na Europa. E Angola, pelo seu papel, é claramente um incontornável, um país incontornável, uma economia incontornável em África. Se os dois se unirem, ganham vantagem que mais nenhum país tem. Não há mais nenhum país na Europa que tenha uma relação tão forte, com uma economia tão forte como é a de Angola, e isso pode ser uma vantagem. E pergunta, e bem, neste processo de reindustrialização, então como é que fica? Há naturalmente indústrias que, seja porque não há mão de obra suficiente. Veja-se a pirâmide etária, por exemplo, de Portugal. Não há pessoas suficientes para trabalhar em determinadas indústrias, sejam elas mais tecnológicas, menos tecnológicas, mais de mão de obra intensiva, mais de capital intensivo. Não há pessoas. Mas Angola, E já sente, desculpe, deixa eu só fazer um parênteses, enquanto empresário, enquanto líder empresarial, já sente essa questão demográfica no dia a dia das empresas? mas claramente, repare que nós em Portugal estamos praticamente no pleno emprego. Significa que não há, apenas há um desemprego chamado desemprego técnico, que é algum desajuste entre a oferta e a procura, mas quem quiser trabalhar tem emprego. Portanto, isto significa o quê? Que a população ativa está. Isso pode ser uma oportunidade para alguns jovens angolanos, por Pode ser uma exemplo. oportunidade muito forte, por duas razões. Primeiro, porque permite estimular nos jovens angolanos a ideia da valorização do seu currículo. A ideia que vale a pena uma formação, vale a pena adquirir competências, vale a pena pôr depois essas competências no mercado que paga bem por elas. Portanto, a ideia de jovens que não apostam na sua qualificação, que acham que tanto vale assim como o outro, não. Se se qualificarem, são talentos que o mercado português naturalmente contrata com gosto. Porque não há escassez, não há, nem em termos quantitativos, nem em termos qualitativos, não há talento suficiente no mercado. E do lado do investimento angolano em Portugal, também há aqui, dentro desta perspectiva que colocou, destas mudanças que estão a acontecer no mundo, também poderá haver algumas oportunidades. Enquanto Confederação Empresarial, como é que vocês olham para essa questão e de que forma é que isto pode ser feito? Nós sabemos que os empresários angolanos, a maioria, são de pequena dimensão e que não têm muita experiência no exterior, mas depois também temos as grandes empresas, quase todas públicas. Isso pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. É verdade que o nosso tecido empresarial, seja ele angolano, seja ele português, é sobretudo por um déficit de escala. É de microescala. Repare que em 50 anos de democracia, Portugal e Angola ainda não conseguiram construir uma marca verdadeiramente global. E se nós virmos um país com a dimensão de Portugal, tem marcas globais. Nós temos boas empresas na internacionalização, que estão espalhadas pelo mundo, mas uma verdadeira marca global não existe. E isso tem precisamente a ver com essa falta de escala. Significa que se nós juntarmos projetos de empresários angolanos com empresários portugueses, podemos ganhar uma escala e uma dimensão que efetivamente vai para mercados onde já vai ter essa possibilidade, e aqui, claramente, a escala é um fator distintivo e muito importante. Parece um caminho interessante de poder haver aqui algumas parcerias empresariais que deem essa escala e, no caso, também temos presença em África, na Europa, há aqui uma série de sinergias que podem fazer algum sentido, mas o que é certo é que até agora há algumas parcerias, há algumas iniciativas, estou-me a lembrar da Galp, vê-se bem que é uma empresa de capital aberto, mas tem interesses angolanos, tem capital angolano. Na banca também temos algum investimento. E mais algum setor segurador também. Portanto, mas que outras coisas podem mais acontecer e que outros setores podem ser interessantes e que outras iniciativas podem ser pensadas neste nível? Repare que eu não quero ser condescendente nem com os empresários angolanos, nem com os empresários portugueses. Mas é preciso notar o seguinte: a nação angolana é muito jovem. A nação portuguesa, independente, também é muito jovem. Apesar dos 900 anos de história que temos, verdadeiramente só temos 50 anos de democracia. Isto é importante porquê? Porque até há 50 anos atrás não era empresário quem queria em Portugal. Era empresário quem era autorizado pelo regime a ser empresário. Significa que a internacionalização, por exemplo, era uma internacionalização feita para países
que Portugal controlava administrativamente. Isto não é uma Sim, internacionalização. muitas vezes com apoio Exatamente. formal ou informal do Estado, né? Exatamente, se é uma presença hegemónica numa região, não é internacionalização. A verdadeira internacionalização começou há 50 anos. Portanto, é muito recente. E, sobretudo, esta nova geração de empresários que em Portugal está neste momento nas empresas é uma geração melhor formada, melhor preparada, com mais mundo, com mais visão. Angola é igual. Também em Angola há uma classe empresarial que está agora a formar e que naturalmente também já tem mais mundo, já se formou nas melhores escolas do mundo, não tem apenas uma formação nem local, nem apenas europeia, até uma formação anglo-saxónica, portanto, virada para o mundo. Isso é bom. Significa que neste momento, portugueses e angolanos, empresários portugueses e empresários angolanos, podem comunicar mais com o mesmo objetivo estratégico da mundialização. Até agora não. Era apenas uma relação de horizontes muito mais curtos. Ou era para desenvolver empresas em Angola, ou era para desenvolver empresas em Portugal. Neste momento o palco já alargou. Isso é bom. E por isso acredito que esta nova geração de empresários está a ser formada de um lado e do outro, vai permitir, naturalmente, a partir das bases que a geração anterior construiu, já um salto qualitativo muito mais significativo. E só para concretizar um pouco mais essas ideias, se puder dar alguns exemplos, em que setores é que poderíamos ter algumas oportunidades aqui mais a curto, médio prazo? Acredito que hoje a nova globalização que está nesse momento a ser construída já é uma globalização que privilegia aquilo que o jargão chama de nearshoring, que é de proximidade. Ou seja, aquela ideia de termos uma única fábrica e depois o mercado global, eu creio que isso, até haver níveis de confiança diferentes dos que há hoje, não vai ser tão global como foi até agora. Isso significa que vamos ter que construir blocos já numa relação do mundo muito mais multilateral do que neste momento, que às vezes é um para todos. Isso significa que há mercados regionais que têm um peso enorme. Veja-se aquilo que está, para utilizar um exemplo, aquilo que está a acontecer, por exemplo, um investimento em Marrocos, com forte apoio dos Estados Unidos para todo o norte da África, em que vai desde a indústria automóvel, a indústria aeronáutica, inclusive a indústria militar e de defesa. Ora, porque é que Angola, beneficiando de uma estabilidade social como tem tido, parece-me a mim que a paz é um objetivo garantido. A estabilidade social existe. Por que não, de facto, olhar para Angola como uma base de internacionalização para toda a zona do qual a Angola faz parte? Mas não apenas essa. Angola já foi das principais economias. Com este esforço conjunto, naturalmente, que será sempre mais próspero. Por isso, em termos de setores, tudo o que seja na área da energia, setores, sobretudo energias limpas, as energias renováveis, que apostem na transição energética, transição ambiental, transição digital, nós estamos a construir uma economia de futuro. Nós, às vezes, ainda pensamos na Revolução Industrial, mas ela já aconteceu e já não volta. O que temos que fazer é pensar para o futuro. E hoje, o nosso mercado não é um mercado que tem que ser um mercado local. Uma empresa pode estar perfeitamente em Angola a desenvolver projetos e estar a vender em qualquer parte do mundo. Porque hoje a logística vai efetivamente para qualquer parte do mundo. Nós hoje compramos produtos para não queria fazer publicidade, mas da Amazon, da Alibaba, de qualquer plataforma. E, no entanto, nada acontece aqui. É só a vinda desse produto. O que eu quero dizer é que hoje este mercado há de ser multiglobal, mas, sobretudo, com todo este mundo digital que nós estamos a criar, não há eu vou utilizar a palavra handicap, esta limitação de que uma empresa em Angola tem que produzir para Angola ou tem que produzir para a sua região contínua. Nada disso. Angola está no mercado internacional. Tantas empresas que hoje conhecemos de nome, quando compramos um telemóvel, se calhar está na Finlândia, se calhar está na Coreia, ou seja, tem que ser global. Estas questões também têm trazido para Angola alguns desafios, parece-me, no sentido geopolítico, geoestratégico, porque o que me está aqui também a dizer
é que vai, provavelmente, as lutas por mercado, a competição entre potências está a aumentar, não está a regredir. Absolutamente. E Angola também tem uma relação muito próxima com a China, histórica também com a Rússia, ou seja, Angola foi-se colocando no mundo como um elemento neutro, digamos assim, na política, nas relações internacionais, que tem relações com todos. Nesse sentido, também sente que há aqui uma luta por cota de mercado, e nesse sentido Portugal também disse que tinha adormecido um pouco e que agora também está a despertar eventualmente, influenciado por estas questões também. É isso que Eu está a creio que acontecer? Portugal e Angola têm uma vantagem. Aparentemente parece uma fragilidade, mas acho que é uma vantagem, sabe? Não somos uma potência militar. Não somos uma potência nuclear. E, portanto, a nossa relação é uma relação de equilíbrio e estamos sempre tentando fazer as pontes com interesses, às vezes, opostos. Portanto, Portugal faz parte de um espaço que é o espaço europeu, integramos a comunidade europeia e, naturalmente, identificamos-nos com esse espaço europeu. Mas isso não significa que a nossa visão seja apenas centrada na Europa. A vantagem de Portugal é precisamente poder acrescentar mundo à Europa. E como é que o pode acrescentar? Precisamente com o apoio de países como Angola. E isso pode ser uma vantagem mútua. Angola tem esta possibilidade, Portugal tem esta possibilidade. Mas tem razão. Hoje, cada vez mais, estes blocos são blocos que, sobretudo, eu não diria de afetos, mas diria de previsibilidade. Para um empresário, um ponto muito importante é a previsibilidade. Para se fazer um investimento, é necessário assegurar algumas variáveis. O risco de negócio, o risco económico propriamente dito, isso já se sabe que é inerente à profissão de empresário. E esse tem que ser o empresário a salvaguardar. Mas há outras variáveis, que é sobretudo o espaço político que pode assegurar isso, que é condições de mercado, transparência de mercado, qualidade das relações de mercado, legislação laboral, legislação fiscal, previsibilidade de toda esta legislação. Portanto, isto são medidas que os governos de Portugal e os governos de Angola têm que assegurar para que aconteçam. Agora, para além disso, o risco do negócio, os empresários já estão habituados a lidar com ele. Agora, esta imprevisibilidade, veja-se os investimentos que aconteceram, por exemplo, na Rússia. Naturalmente que há muitos Neste empresários momento ficam em tiveram, causa, né? tiveram um doloroso despertar. E Portugal tinha alguma exportação para a Rússia que Tinha algumas, eventualmente perdeu. com certeza, tinha alguma exportação, tinha também mercados de importação. Portanto, houve um doloroso despertar com esta situação. Mas lá está, isto tem muito a ver com a necessidade também de diversificação, e mais uma vez é aí que Angola e Portugal podem beneficiar, de diversificação. Há neste momento uma necessidade de diversificação dos investimentos. Ou seja, a fábrica já não vai ser uma super fábrica na China, vão ter que ser várias fábricas. E são essas várias fábricas que precisamos também de atrair para Angola e para Portugal. E isto tem a ver com uma questão que é a relação empresarial entre Angola e Portugal não pode ser feita na lógica da exportação. Tem que ser feita na lógica da internacionalização, que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, não é Ou seja, uma... não pensar só no contentor e no Exatamente. comércio A por relação, si só, a relação olhar mais, de económica, uma forma mais abrangente. tal e qual. Tem Não, sido uma exigência, talvez não seja a palavra certa, mas tem sido um elemento que a Angola tenta sempre colocar em cima da mesa. Não vamos olhar só para o contentor, mas olhem para Angola como um destino de investimento também. muito bem, é verdade, mas também é preciso dizer que há um enquadramento que é necessário. Ou seja, há determinadas indústrias que sem determinadas infraestruturas não é possível de desenvolver. Porquê? Porque determinadas indústrias fazem parte de um ecossistema e esse ecossistema tem que existir. Exemplo, logística, energia, tem que haver energia, Portanto, as estradas, os transportes, a estradas, o energia, a transporte, água. ou seja, essas infraestruturas têm E que existir. essas ainda são, de certa maneira, as fragilidades de Angola. Ainda há algumas fragilidades que vemos, naturalmente, o Executivo tem estado a procurar corrigir, mas de facto existem algumas fragilidades. Essas fragilidades corrigidas, naturalmente que o Estado já tem as condições para ser mais exigente com determinadas indústrias que já se podem instalar. E os empresários, eles próprios, reconhecerão
quando essas infraestruturas existirem, reconhecerão seguramente vantagens competitivas. Portanto, esse modelo pode interessar às duas partes. O que não pode é, de facto, queimarmos etapas, ou seja, não se pode instalar uma indústria sem esse enquadramento, como dizia, de ecossistema. Ainda nessa questão dos equilíbrios globais e das relações internacionais e depois a influência que tem na economia, falou na questão da escala, que se adequa bem às empresas portuguesas e a Portugal, mas também a Angola, nomeadamente na questão económica. Pensa que isso para Portugal pode ser uma dificuldade, no sentido que as grandes potências, a China, os Estados Unidos, hoje em dia, a China já há mais tempo, mas os Estados Unidos com uma renovada atenção em relação à África, são os grandes players, não é? E Portugal, pelas suas próprias características, como já disse, é um player de média, pequena, baixa escala. Isto pode ser um desafio para Portugal, Repara que por exemplo. Portugal tem investimentos muito significativos chineses. Exato, exatamente. Nós, sobretudo na área da energia, na área da banca, na área da saúde, de energias renováveis, em vários setores, há um investimento fortíssimo de China. Às vezes as pessoas esquecem-se desse elemento, mas é bom relembrar. Sim, há um investimento fortíssimo em Portugal. Portanto, Portugal, naturalmente, faz parte de uma comunidade europeia, de uma União Europeia, onde nos revemos, onde gostamos de estar, mas também faz parte de parcerias com os Estados Unidos, que também estimamos, mas isso não nos impede de ter boas relações com a China, porque efetivamente o parceiro chinês tem sido um parceiro incontornável no investimento. Mas às vezes, para além disso, às vezes mesmo nos investimentos propriamente ditos e ao nível empresarial, digamos assim, os chineses e os americanos têm tendência a trazer empresas com outra escala, de concorrerem, de estarem interessados em negócios com números maiores, com ambições maiores. Isto pode ser uma oportunidade ou uma dificuldade para as empresas portuguesas? É a capacidade de conseguirmos gerir esse equilíbrio, porque naturalmente tem que ser um apoio, isto é como um abraço, tem que ser de apoio, não pode ser de indisponibilidade de movimentos. Portanto, este equilíbrio faz parte da agenda política, precisamente gerir este equilíbrio. E parece-me que quer Angola, quer Portugal, têm conseguido gerir este equilíbrio, que não é fácil, como disse, não é fácil fazer esta gestão de equilíbrio, mas eu creio que tem sido possível. Há uma expressão que é utilizada aqui em Angola, que é utilizada em Portugal, que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ou seja, um equilíbrio entre estes dois grupos, entre estas duas potências, é algo que Angola e Portugal têm que conseguir saber gerir. E creio que têm conseguido gerir. E por isso não significa que por estarmos com uns não podemos estar com os outros. E isso, Às vezes Angola, o mundo hoje em dia parece que é caminha verdade. um pouco É nessa verdade que às vezes direção. tem esta dicotomia, ou a favor ou contra, é verdade. Mas acredito que os nossos políticos angolanos e portugueses vão conseguir, e até com o apoio de uma comunidade mais global, que é a CPLP, vão conseguir, com a força global da CPLP, ter este equilíbrio entre duas potências que naturalmente disputam a hegemonia mundial. Com certeza. Mas nós, não disputando a hegemonia mundial, também temos que fazer este equilíbrio entre estas duas potências. Já falámos um pouco nas questões do contexto, das condições do mercado. Angola, durante algum tempo, e também pode se enquadrar nestas questões mais de política internacional, agora durante algum tempo foi visto como um país, foi visto e penso que ainda é, infelizmente, visto como um país que tem problemas com a justiça, com a corrupção, com a dificuldade em fazer negócios que está atrelada a estas questões. Eu penso que Portugal tem cerca de 5.000 empresas a exportar e a trabalhar com Angola, portanto é um número significativo. Como é que analisa estas questões? Às vezes é difícil trabalhar com Angola, na vossa perspectiva. Nós podemos sempre ver a perspectiva do que está feito ou do que falta fazer. Eu gosto de ver o que já está feito, porque significa que há um caminho que está a acontecer. Estas relações são relações, como já falámos, que às vezes não são relações simples, porque são relações de afetos. E, sobretudo, às vezes são relações que, como falamos a mesma língua, como temos sistemas administrativos muito próximos,
às vezes, deparamos com uma simplificação do Estado que, porque não acontece a simplificação, às vezes há negócios que não acontecem e não se fazem. Nós, na Confederação, não defendemos o menor escrutínio dos negócios. Quando nós dizemos que as relações têm que ser simplificadas, não quer dizer que estamos a pedir um não escrutínio. Não. Quanto mais escrutínio, mais simples. O que tem é que haver uma relação simples para que não haja, porque muitas vezes o erro não é voluntário, o erro é involuntário, porque é de tal maneira complexo o sistema administrativo, o sistema de legislação, de enquadramento, em Angola e em Portugal. E da resolução de conflitos, porque A resolução de conflitos, veja-se, é a uma questão morosidade, sempre muito importante para as empresas, não a é? morosidade da justiça, a justiça acontecer no tempo útil ou não acontecer no tempo útil, faz toda a diferença em relação a determinados investimentos. Por isso, aquilo que nós defendemos não é um menor escrutínio. Defendemos é simplificação e uma justiça rápida, célere, para que os casos não se arrastem em conflito. Isso seja do lado português, seja do lado angolano. Verificamos com satisfação que, quer do lado português, quer do lado angolano, muita coisa está a acontecer. A credibilidade de Angola e a credibilidade de Portugal, hoje, no panorama mundial, é bem diferente daquela que era alguns anos atrás. No De um caso de lado e do Angola, outro. acha que melhorou a imagem, a credibilidade e a percepção de Angola no exterior? Hoje Angola tem relações com bancos intermediários que durante algum tempo se viu coibida de ter. Isso só pode significar uma coisa, só pode significar que naturalmente foram cumpridos determinados pressupostos para que isso seja possível. Portanto, eu creio que isso são vantagens que estão efetivamente a acontecer, seja na parte financeira, seja no próprio enquadramento global dos negócios. Se está tudo feito, bom, provavelmente não está tudo feito, mas que está a acontecer e que isso é um sinal que tem que ser um sinal incentivado para que efetivamente se estimulem estas transformações, se estimulem estas regras. Sim, são naturalmente regras difíceis. Portugal, por exemplo, teve um resgate económico há relativamente pouco tempo. Foi um período muito duro, sob o ponto de vista económico, mas hoje verificamos que valeu a pena. Verificamos que a Os economia... números Verificamos que valeu a pena. Foi uma indicam que houve transição... alguma recuperação, não é? Exatamente. Foi uma transição dura, feita com um esforço dos portugueses, sejam eles empresários, sejam eles trabalhadores, não empresários, mas foi uma recuperação feita e foi uma ação feita e onde houve um esforço coletivo. E eu queria destacar isto. Houve um esforço coletivo no sentido da compreensão que era necessário fazer. E ela aconteceu. E hoje realmente estamos numa situação bem diferente. Portanto, eu acredito que estas transformações é preciso haver coragem para que elas sejam feitas, mas é sobretudo transformações a pensar nas novas gerações. É porque se não forem as novas gerações os beneficiários dessas transformações, elas não acontecem. E, portanto, vai ficar tudo igual. E nós, seja Angola, seja Portugal, nós não temos estruturalmente no nosso ADN nenhuma incapacidade de sermos tão bons ou melhores que os outros, tão competitivos ou melhores que os outros. Esta ideia de, não, nós estamos nesta posição, é o nosso destino, não vamos sair daqui. Porque somos assim, não é? Somos assim. Nada disso, nada desse fatalismo. Esse é um fatalismo que vem dos tempos históricos. Temos que Pode acabar até com isso. coartar até algumas ideias, não é? Absolutamente. E algumas A vontades. ideia do fatalismo é a pior para não fazer nada. Está assim, já encontramos isto assim, assim será. Nada disso. Temos um caminho para fazer, temos gerações com o mundo, temos gerações que pensam o mundo, não pensam apenas o país onde nasceram. E, nesse sentido, há realmente aqui uma oportunidade. Hoje, com as tecnologias, hoje sabemos a cada momento o que é que está a acontecer em cada parte do mundo. Temos as redes sociais que nos dizem tudo o que está a acontecer, às vezes até com desinformação. Mas o que é importante é não perdermos de vista que não há esta fatalidade, este fatalismo de que nada podemos fazer. E aqui é uma mensagem de esperança que nós podemos realmente transportar. Veja-se que em Portugal, sobretudo no tempo da ditadura, havia uma espécie de um slogan: pobres, mas honrados. E nós achamos que podemos continuar a ser honrados. Não temos é continuar a ser pobres.
E essa ideia de... E penso que Angola também, os angolanos Era a mesma ideia. também têm um pouco a mesma perspectiva, não é? Mas é bom termos esta ambição de queremos mais, mas a ambição não com o sentido negativo. Às vezes parece que a ambição é uma coisa má, é pejorativa. Nada disso. A ambição saudável, no sentido de queremos transformar as dificuldades que temos. Queremos construir melhor, queremos melhorar, queremos que o país e as pessoas prosperem. Isso é uma responsabilidade também dos empresários, sabe? Isto não é só do sistema político. Os empresários também têm a responsabilidade de olhar nas comunidades onde estão inseridos para sentirem-se responsáveis pelas comunidades onde estão inseridos. Portanto, há aqui uma responsabilidade, mas que onde não cabe, por exemplo, a ditadura do mérito. A ditadura do mérito é aquela ideia: eu sou um vencedor, sou bem-sucedido, eu permito-me tudo. Não, não. Hoje, os empresários têm uma responsabilidade que têm que olhar para as comunidades onde estão inseridos. E por isso é que eu acho E que... outra coisa que eu penso que os angolanos, de maneira geral, também estão à espera, digamos assim, à espera, ou que desejam que as empresas e os empresários também tenham essa perspectiva em relação às comunidades em Angola, onde atuam e onde estão. E é isso que eu penso que angolanos e portugueses, como esta nova geração, vai ser tanto melhor sucedida se mais interiorizar e Se incorporar, compreender estas. compreender a responsabilidade social. A responsabilidade social não é uma responsabilidade que começa e acaba dentro da empresa. A responsabilidade social é estar inserido numa comunidade da qual o empresário faz parte, mas faz parte para o bem e para as dificuldades. E esse sentimento é um sentimento que, quando a comunidade estiver do lado do empresário, vai também ajudar essa empresa, porque vai naturalmente distinguir de outras que não tenham essas boas práticas. Portanto, isto não é um discurso de marketing. Isto tem a ver com sustentabilidade. E a sustentabilidade, que hoje está naquelas 3 letras ESG, que é ambiental, social e de governance, não é uma moda. É uma sustentabilidade que está a começar, foi definida pelas Nações Unidas, está a começar neste momento a fazer o seu próprio caminho e objetivamente é algo que pode transformar, seja as empresas em Portugal, seja as empresas em Angola, mas transformá-las como está a transformar em todo o mundo para melhor. Entrando um pouco mais numa opinião sobre a economia, o que está a acontecer e falando um pouco também do conhecimento que tem enquanto empresário, que também tem uma empresa que está presente em Angola e que opera em Angola. Falou há pouco tempo, naquele período em Portugal, da Troika, que ficou conhecido com esse nome, da intervenção do FMI, Exatamente. que foi uma altura muito difícil. Parece que Angola, na altura, Angola estava numa altura bastante diferente. E agora parece que os papéis inverteram. Portugal conseguiu recuperar e saiu daquele momento, pelo menos Mais difícil. mais difícil. E Angola está a passar aqui, podemos chamar eventualmente de um momento de transição também, num momento também complicado, onde há a tentativa do Estado de retirar subsídios, por exemplo, nos combustíveis, tem impacto na vida das empresas e também das famílias. Fala-se também de retirada de subsídios na energia. Portanto, há aqui uma série de mudanças que são estruturais, não é? De reformas, digamos assim. Pensa que essas reformas vão no sentido correto, enquanto empresário também está a sentir as dificuldades do preço do combustível, da inflação, que está muito, muito alta. Como é que vê o contexto Às atual? vezes as pessoas e os empresários não são diferentes. Quando estão no meio de uma crise, achamos que não há futuro, não há mais mundo, porque só está a viver aquela crise. Disse bem, Portugal passou por uma crise difícil, que exigiu sacrifícios, exigiu o envolvimento de todos, mas foi superada. Angola está numa fase de transição. O mercado do crudo, o mercado do petróleo, naturalmente tem tido os desenvolvimentos que todos conhecemos, os investimentos têm tido o desenvolvimento que todos conhecemos e, portanto, é natural que esta fase de transição esteja agora num momento um pouco mais crítico. Mas tal como Portugal saiu desse momento mais difícil, também me parece que Angola não há, como também há uma expressão portuguesa, em língua portuguesa, que é atrás da tempestade vem a bonança, ou seja, nem sempre as coisas são de crise permanente, também não são de desenvolvimento económico permanente. Portanto, nós estamos naqueles ciclos económicos que
tem altos e tem baixos. Há neste momento um período de transição. Naturalmente que o Executivo angolano estará a tomar as opções e as decisões que considera mais adequadas. Portugal fê-lo em 2000, naquele período da Troika, com resultados positivos. E hoje os empresários já têm um enquadramento de investimento completamente diferente. Agora, foi difícil, foi duro? Claro que foi. Claro que foi difícil, foi duro. E em Angola, com a empresa que tem, também sente Angola, essas dificuldades? aquilo que verificamos em Angola é que, naturalmente, que temos que ser, temos que ter uma gestão muito mais eficiente. Às vezes a crise também nos obriga a ser mais eficientes. Agora, sempre na perspectiva do amanhã, sempre na perspectiva do futuro. Se nós não acreditássemos que estas dificuldades se superam, naturalmente deixávamos de investir em Angola. E, como disse, nós temos investimentos em Angola há 20 e tal anos e não estamos a desinvestir. Precisamente por isso. Porque acreditamos que as ações que estão a ser tomadas são ações que vão permitir um futuro próspero. Qualquer investidor só investe num país se confiar que o seu investimento é um investimento que vai dar frutos. E é esse o nosso sentido. O investimento externo que existe em Angola está naturalmente imbuído deste espírito. E estamos a colaborar para que assim seja. E eu noto já que algumas das medidas, como aquelas que referi, da questão dos bancos correspondentes, O acesso às os divisas, acessos etc, às etc, divisas, etc. está naturalmente já a produzir algum resultado. As contas públicas, também controladas, naturalmente que são ajustamentos, que em linguagem de economista se fala de ajustamentos, mas estes ajustamentos naturalmente nem sempre são simples e nem sempre são fáceis. O caso de Portugal não foram nem simples nem fáceis, mas no caso de Portugal nós tivemos a ajuda de 3 instituições: FMI, Banco Central Europeu e a União Europeia. Portanto, 3 instituições fortíssimas a apoiar um país. Ora, Angola está... Não tem acesso a, a Angola, tantos apoios, digamos exatamente, assim. Angola está a fazer um esforço titânico, Tivemos o problema do FMI, exatamente, também, mas diferente. diferente, mas Angola está a fazer um esforço titânico para, efetivamente, fazer a sua transição, a sua recuperação. Portanto, eu creio que nós aqui temos que olhar o copo meio cheio, ou seja, aquilo que já está feito e, naturalmente, ter a fé e ter esperança que o resto irá no bom caminho. Parece-me que uma questão fundamental para a economia angolana é a chamada diversificação, não é? Que é uma palavra que já entrou no léxico popular, inclusivamente. E talvez esta transição ao nível da economia esteja mesmo relacionada com esta questão, não é? De sair de uma economia dependente, excessivamente dependente, que foi sempre muito criticada, até mesmo internamente. Muitas pessoas foram chamando a atenção para essa excessiva dependência e hoje em dia, por várias razões, ficou claro que temos que avançar por aí. E a transição económica, o Executivo não a pode decretar. Ou seja, Claro, isto... pode criar o enquadramento macroeconómico para que ela aconteça, mas não pode decretar. Quem constrói as empresas são os empresários. E, portanto, aquilo que o Executivo pode fazer é criar as condições para atrair o investimento. Seja ele investimento nacional, seja ele investimento externo. Mas o resto não pode decretar. Mas essa transição é naturalmente inevitável. Quando está E complexa também, não é? Muito complexa. Quer dizer, este tipo de investimentos não são investimentos de papel e lápis. São investimentos estruturantes. São investimentos que requerem um planeamento a vários anos. Ora, isso não pode acontecer em meses. Ou seja, nós às vezes no populismo, o populismo alimenta-se de uma premissa que é soluções fáceis para problemas complexos. Isso é o princípio do populismo, que é soluções fáceis e imediatas para problemas que são complexos. Nós podemos entrar nessa linha, que é de facto dizer, olha, há solução para tudo e imediatamente. Ou podemos ser sérios e podemos dizer assim, olha, isto vai demorar aqui algum tempo, é preciso preparar esta transição, é preciso distribuir o jogo, como se diz, ou seja, quem é que vai fazer o quê, e nessa complementaridade e sobretudo nessa visão e nessa liderança, então, encontrar as soluções. Mas a visão e a liderança têm que naturalmente marcar o caminho
e depois todos os agentes económicos, entre os quais os empresários, naturalmente, dar corpo a esse caminho e a essa visão conjunta. E aquilo que me parece que Angola está a fazer é exatamente isto. Há uma transição que é necessário acontecer, ela está no terreno, a transição parece fundamental, porque realmente, como disse, durante muito tempo Angola viveu, eu diria quase, um monoproduto, mas hoje, naturalmente... Mas agora tem condições, e essa também é sempre uma questão, não é? Veja a extensão do território angolano, veja a diversidade e a variedade do território angolano. Quem sair de Luanda e vai para as províncias vê, de facto, o território fabuloso que existe, com valências tão grandes em tanta coisa, como, por exemplo, o turismo. Exato, É um território... que é outro tema que também tem vindo, que o governo tem trazido. Um território fabuloso para as divisas, para a balança de pagamentos, para portanto, as exportações, porque conta como exportação. Claro. E é a melhor exportação que se pode fazer, porque os turistas vêm, deixam o dinheiro e não levam propriamente... Não levam recursos, não não é? levam recursos, ou seja, é importante que naturalmente se estimule o turismo para que realmente... Também acredita que é um dos setores Claro, naturalmente. onde se deve olhar com muita atenção. Em todo o mundo, inclusive, e Portugal não é exceção, em todo o mundo o turismo tem permitido complementar as contas públicas que de outra maneira não acontecia. Veja a quantidade de turistas que chegam todos os anos a Portugal. Sim, é um caso, É impressionante. Hoje o turismo, a indústria do turismo, porque é uma indústria, porque mexe com hotéis, mexe com restauração, mexe com tudo o tipo uma série de setores, de não é? setores culturais, De atividades económicas que têm muita expressão e que, naturalmente, um país como Angola, o turismo é quase inexpressivo. Ora, se compararmos com outros países, inclusive do continente, vemos que Angola tem, de facto, um caminho fabuloso e beneficiando de uma paz que muitos países não têm. Não tem. E, portanto, Angola tem, de facto, recursos, tem uma costa também lindíssima, tem recursos naturais e paisagens naturais também deslumbrantes e portanto, é um recurso que, naturalmente, pode fazer muito pela economia angolana. Outro setor também muito falado, também já não é de agora, também já quando este debate da diversificação foi assentando algumas raízes, foi logo o primeiro setor, que é a agricultura e o agronegócio de maneira geral. A Angola ainda hoje importa produtos essenciais, estou-me a referir sobretudo a alimentares que poderia produzir internamente. Também pensa que, mesmo no caso, na perspectiva das empresas portuguesas e das médias empresas portuguesas, também pode ser um setor de muito interesse? Nós aqui, às vezes, não precisamos de, como se diz, inventar a roda. Ela já está inventada. Há um economista muito famoso, que há muitos anos, chamado Van Tunen, e o Van Tunen, há muitos anos, definiu quais é que eram os produtos que tinham que ser produzidos e a que distância dos mercados podiam ser produzidos. Claro que desde essa altura até hoje, a nossa capacidade de transporte, a nossa logística melhorou muito e, portanto, pode haver aqui alguns pontos em que o Van Tunen não está exatamente certo. Mas ainda terá algum fundamento. No essencial está lá. Então o que é que ele dizia? Produtos mais perecíveis, portanto, que têm menos período de conservação, muito perto, próximo das cidades, os outros um pouco mais distante e assim sucessivamente conforme o seu grau de poder chegar ao mercado em condições. Ora, isto significa que, naturalmente, há produtos que, obviamente, têm que ser produzidos na economia local. Há produtos que não faz sentido, por mais sofisticado que esteja o comércio internacional, as capacidades de transporte e toda a logística, há, naturalmente, produtos que não faz sentido virem de fora de Angola. Não faz sentido nenhum. Sobretudo, e que Angola tem as condições. Sobretudo pela qualidade fértil do solo. Se os solos não fossem aráveis, se os solos não germinassem, não tivessem condições, bom, não há nada a fazer. Claro. E mesmo assim, ainda se calhar se fazia alguma coisa. Mesmo assim, hoje em dia também já há alternativas. Hoje em dia já há não é? muitas tecnologias. Agora, Angola nem sequer precisa desse nível de tecnologia de tornar solos não férteis em solos férteis. Não precisa. Hoje Angola tem, como de resto sempre teve, dos terrenos mais férteis do mundo, que permite inclusive mais do que uma safra, mais do que uma colheita. Isso não existe em outras partes do mundo. Portanto, o que é que eu quero dizer? Com a vasta extensão, que naturalmente
esta diversificação também passa por produzir em Angola aquilo que é natural que se produza aqui. E sente interesse do lado dos empresários portugueses que representa em olhar para este setor especificamente? Porque mesmo os empresários portugueses, há produções que não são feitas em Portugal. Há produções que, precisamente, também vêm de No caso fora. das frutas, por exemplo, no caso dos alimentos. Nós temos alimentos que, pura e simplesmente, e nem é pelas limitações, não é pelas razões que não se fazem em Angola, é por razões naturais. Há determinadas produções que, por simplesmente, serem feitas em Portugal não resultam. Que não são, Não não são resulta. viáveis, né? Nós não temos Economicamente viáveis. não temos clima tropical, portanto, não são viáveis, precisamente, e, sobretudo, teriam um custo muito elevado. Claro, o problema é mais Implicaria um investimento claro, em estufas, em condições artificiais. realmente energia para alimentar essas Exatamente. estufas, etc. Em condições artificiais Tem um que custo de naturalmente produção muito elevado. tem um custo de produção que deixa de ser viável sob o ponto de vista económico. Ora, não é o caso de Angola. O caso de Angola, com o clima que tem tropical, o custo, naturalmente, pode ser um custo muito mais competitivo para que realmente as produções possam ser feitas aqui. E Angola não tem uma limitação que, por exemplo, Portugal tem. Porque Portugal, estando inserido na Comunidade Europeia, tem aquilo que chama a política agrícola comum, ou seja, uma Tem um política... sistema de cotas, Um não é? sistema de cotas em que cada um produz exatamente aquilo que está combinado produzir dentro do seio da União Europeia. Isso é uma espécie de pool europeia. Tal e qual, tal e qual. Isso não acontece em Angola. Angola pode, efetivamente, produzir tudo aquilo que entender produzir e que faz falta no mercado. Já para chegarmos também ao fim da conversa, tenho só mais 2 ou 3 questões. Eu sei que a empresa que tem em Angola atua sobretudo na área da construção civil, penso eu, de obras públicas. Como é que olha para o setor? Naturalmente, a Angola passou no pós-2002 num período de reconstrução nacional, que foi assim chamado, e realmente também foi aplicado também essa ideia. Houve um período de grande investimento público em infraestruturas, em obras públicas, mas depois, naturalmente, com a queda dos preços do petróleo, o início da crise e também desta transição, da diversificação, o investimento público caiu bastante, ainda que se tenha mantido, sobretudo nos transportes e na energia, talvez sejam os setores onde tenha havido mais investimento público. Como é que olha para o setor das obras públicas, a construção civil e quais são as perspectivas que estão em cima da mesa? Efetivamente, Angola teve partiu de uma base que outros países não tiveram. Infelizmente, Angola teve uma guerra violenta, Exato, com alto nível de destruição. O com país alto nível de tinha as destruição. infraestruturas básicas Exatamente. praticamente. Com este nível de destruição, naturalmente que Angola teve que ser reconstruída. E a questão é que Angola é um país imenso. Angola, fazer um plano, por exemplo, rodoviário nacional, com infraestruturas aeroportuárias nas províncias ou nas principais cidades, é logo de per si um esforço violento. Portanto, eu creio que Angola apostou nas infraestruturas, porque isso naturalmente é a forma de garantir mobilidade. E um país precisa naturalmente dessa mobilidade. Aquilo que verificamos é que o governo de Angola tem criado agora condições para fazer, digamos, uma nova fase de projetos infraestruturantes que, porventura, na nossa modesta opinião, deve continuar a incentivar as empresas a fazer bem. Porque é possível construir em Angola, construindo bem e ganhando o dinheiro de uma forma concreta. Angola, como qualquer país do mundo, tem, de facto, muitas obras para serem feitas. Portanto, há espaço para os agentes económicos se empenharem em mostrarem os seus currículos, a sua capacidade de construção, a sua capacidade de engenharia, e aí eu creio que há obras feitas com uma qualidade verdadeiramente excepcional e deve continuar a estimular isso. Ou seja, acho que o governo deve continuar a estimular a construir bem. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo? Pois, naturalmente, não é possível fazer ao mesmo tempo, mas que se encontre as prioridades e que se aposte nessas prioridades. Para os agentes económicos e, sobretudo, para quem está no setor, a preocupação é precisamente essa. É preferível que haja empenho em obras concretas que tentar lançar todas ao mesmo tempo
e depois Pensando que ficarem. tem havido alguma dificuldade em encontrar, definir prioridades e encontrar os Não, parceiros corretos eu creio que neste momento para... estão a ser feitos esforço. Eu É reparo, porque, por exemplo, tem havido, para dar um exemplo destas questões, eu penso que o doutor conhece, por exemplo, houve linhas de crédito da China, que foram e são bastante elevadas, é o maior credor de Angola neste momento, e uma boa parte dessas linhas de crédito foram aplicadas na construção civil, nomeadamente nas estradas e etc. E a sociedade em geral, às vezes, manifesta-se um pouco desiludida em relação à qualidade. Algumas estradas, passados 5, 10 anos, estavam praticamente todas destruídas ou claro, próximo disso. Também sente que há problemas ao a, nível ma- da gestão a deste tipo manute- a de... manutenção também tem um valor económico, ou seja, a manutenção, um investimento público não é só o investimento Na obra, na obra. também nos anos a seguir, depois... Exatamente. Tem que ser previsto, naturalmente, um plano de manutenção, porque isto também é investimento. Claro. Manutenção, E também a conservação. proteção do investimento, não é? Claro, claro. No sentido de garantir que aquela obra que nós fizemos que vai ter Para que o um investimento, ciclo para que o de vida. investimento se mantenha viável durante vários períodos, é necessário que ele seja previsto a sua respectiva conservação, a sua respectiva manutenção, e isso naturalmente faz a diferença. Porquê? Porque se um bem for conservado e for feita a manutenção preventiva, não é necessário depois haver a manutenção corretiva, que é muito mais dispendiosa. Mas isto, mais uma vez, também me parece que agora está a acontecer, porque há um plano de manutenção de estradas que permite precisamente fazer a conservação dessas infraestruturas sem que elas ganhem graus de destruição que depois já é necessário fazer uma nova. Portanto, creio que também aí o Executivo está correto ao fazer essa E desenhar aposta. esses planos da parte do governo é importante para vocês enquanto empresários, porque É, funda conhecem é, o que é funda que está a é, ser fundament pensado é e percebem quais são fundamental. as oportunidades onde É podem fundamental. tentar. Repare que Angola tem, por exemplo, o LEIA, que é o Laboratório de Engenharia Exato. Angolana, é um laboratório E que recebeu agora novos equipamentos, etc, etc. tem condições fantásticas, seja humanas, seja tecnológicas, para naturalmente ter o cuidado de fazer uma avaliação correta das suas infraestruturas. Portanto, Angola não está desprovida de capacidade de escrutínio e de capacidade de avaliação. E isso também para as empresas é também uma garantia, porque quanto mais capacitado estiver o Estado de fazer a sua própria análise, também, digamos, os estándares se conseguem estabelecer e, nesse sentido, acredito que há de facto um caminho positivo que está a ser feito. Só mesmo para fechar, antes de começarmos a gravar a entrevista, falou-me da visita do primeiro-ministro português, também já foi público que está a ser tratado. Já tem alguma indicação de quando é que vai ser? Não sei se pode falar sobre a data, mas sobretudo sobre quais são os temas e qual é a vossa expectativa enquanto empresários dessa visita. É uma expectativa muito elevada, que é a expectativa no sentido de juntar à vontade política. Nunca houve, acredito, uma relação política tão forte entre Angola e Portugal. Seja a nível da presidência da República, seja a nível do governo, nunca houve uma relação tão forte. Aquilo que nós, empresários, e enquanto Presidente da Confederação Empresarial, gostaria era de ajudar a dar corpo a esse entendimento político, porque o entendimento político é muito importante, mas é importante que ele seja consubstanciado na economia. A força dos países, seja Angola, seja Portugal, depende da força da sua economia. A economia é que determina a força de um país. E nós vimos isso ainda agora quando tivemos que nos confrontar com uma pandemia. Os países que eram mais prósperos foram os que melhor conseguiram combater a pandemia. E nós não sabemos se foi a última que vivemos nas nossas vidas. Portanto, nós precisamos de puxar pela prosperidade dos dois países a partir da prosperidade económica. Nesse sentido, a Confederação Empresarial de Portugal quer naturalmente ajudar a contribuir para que, para além deste discurso político de bom entendimento, haja um entendimento económico com um enquadramento bom para que possam acontecer negócios em parceria, seja de empresários angolanos em Portugal, seja de empresários portugueses em Angola. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade Foi um gosto. e
Espero que numa próxima ocasião possamos voltar a Foi um conversar. gosto e parabéns pelos investimentos que vi no Jornal de Expansão, com todas estas diversificações multimédia, que é também um projeto, estamos a falar na transição, também o Jornal de Expansão está a fazer essa transição e de uma forma muito bem conseguida, e por isso parabéns. Muito obrigado. Foi a nossa conversa, a nossa grande entrevista com o Armindo Monteiro, da Confederação Empresarial de Portugal, e voltamos numa próxima ocasião.